Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cortes da Bru. Lembrando que o link do episódio completo está na descrição do vídeo. E lá no Morning Show, são famosos seus embates com a Adrilles ou com a Zoe. Quem que você acha que tá mais próximo a você de pensamento? É o Adrilles ou a Zoe? Em algumas coisas vocês Olha, concordam? algumas coisas mudam. Eu vou ressaltar 2 pontos. O Adrilles, na questão cultural e dos costumes, a gente está mais próximo, porque ele reconhece também que os velhos dogmas não eram verdades inquestionáveis. Eram uma forma de ver que sim, tem que ser respeitado também, porque o Vale Tudo traz seus riscos, mas dá para relativizar bastante isso aí. E tinha coisas muito ruins e muito más feitas no passado e que hoje em dia a gente tem que reconhecer com relação aos costumes. Por exemplo, com relação a como se tratavam homossexuais no passado. Assim, tenebroso o que foi feito no mundo ocidental. Mulheres. Mulheres, uma série de questões. Por outro lado, eu acho que a Zoe, o que eu tenho de similar com a Zoe é uma certa simplicidade na defesa do que você acredita. E falar de forma mais direta e reta. Eu acho que a Adrilles às vezes gosta de dar floreios para não ficar tão claro assim. Tudo a Zoe, que é isso? Mas defende o que você acredita e ponto final. Uma linguagem mais clara, uma linguagem mais direta. Eu acho que eu tô mais para esse lado também do que para o outro. E a gente falou de mudanças, né? De ideologia e tudo mais. E a educação... acho que são 4 ou 3 presidenciáveis, não lembro, Lene, que vieram aqui. Mandetta, Dória, Ciro... 3. Boulos. E eu sempre pergunto sobre educação. Em que ponto que a gente está da educação? Porque eu tenho uma lembrança afetiva de quando eu era criança, estudei escola pública, e era muito boa a escola, e eu vejo o que ela está hoje. É uma visão errada eu achar que ela está muito pior do que antes? Quantos anos você tem, Vilana? Assumidos, 38. Talvez seja um pouco mais do que isso. Um pouco mais, tá. Nos anos 90, aconteceu uma mudança na educação brasileira. Especialmente no governo Fernando Henrique. Você universalizou o acesso ao ensino fundamental. Isso aconteceu. Como era antes? O Brasil era um país... voltando mais tempo do que você. Pega nos 70. O Brasil era um país de maioria analfabeta. Que não tinha... a grande parte da população, que morava inclusive na zona rural, Sim. nem ia para a escola. Ou ia 1 ano, 2 anos. Quantas pessoas mais velhas não conhecem fizeram alguns anos de estudo e saíram? Né? Meu avô, por exemplo. O normal era não ter o acesso. Existia a escola pública. A escola pública tinha uma certa qualidade. Mesmo hoje em dia existem escolas públicas de diferentes qualidades. Não é tudo um lixo, não. Isso não é verdade. Existem boas ainda. Mas a escola pública tinha uma certa qualidade média, provavelmente maior. Mas quem frequentava a escola pública? Principalmente uma classe média baixa. A elite não estava na escola pública, mas uma classe média baixa ia e botava seu filho na escola pública. E era boa, a escola pública tinha uma qualidade. Agora, ela não estava chegando a todos. Ao longo dos anos 90 se expandiu. Ela tinha geográfico, social, e tinha menos também. escolas. Expandiu-se muito. O Brasil conseguiu colocar as crianças... O ensino médio ainda é problema, mas colocou as crianças do fundamental dentro da escola. Nos anos 90. Tá. Início dos 2000. A qualidade média é baixa. É bastante baixa. Criou-se esse novo desafio. Vamos elevar a qualidade disso. Tá? E o acesso ao ensino médio também não foi garantido, não. Muita gente sai do fim do ensino fundamental. Mas conseguiu-se esse primeiro passo. Então eu acho que muitas vezes a memória de que a escola pública era melhor, sim, ela é verdadeira. Mas ela não leva em conta a quantidade de pessoas que estava fora dessa escola pública de qualidade. Era muita gente. Apesar que eu sendo de São Bernardo... E ainda é um lugar que, pô... É isso que eu ia falar. Classe baixa e classe média. Tava todo mundo misturado tava lá. Todo mundo indo na escola. Já era um lugar melhor. É que o Brasil não é só... O Brasil não é só a grande São Paulo. Exatamente. Tá? E expandiu-se muito. Em São Paulo, você vai encontrar escolas públicas ainda, com uma certa qualidade. Não é tudo um lixo também. Eu discordo de quem vai dizer isso. Tem diferentes realidades no Brasil. Tá? O que você teve foi uma expansão do acesso com uma queda da qualidade média. Inegável. Nos anos PT, você teve uma expansão do acesso ao ensino superior. Isso foi verdadeiro. Assim, milhões de pessoas que não tinham que acesso. foram as primeiras pessoas da sua família na história a ir para a faculdade. Aconteceu nos anos de governos PT, isso é verdade.
Mas o governo PT não olhou para essa base, para o ensino básico, para a qualidade do ensino básico. Isso não foi feito. Foi para a ponta da pirâmide. Ele foi para cima, expandiu o acesso em cima, o que é verdade, mas não olhou para trás, não olhou para o básico, né? Para o ensino fundamental, para o ensino médio, que continuou com esse grau muito ruim de qualidade. Não vamos dourar a pílula. Você pega a educação básica brasileira como um todo, a qualidade é muito baixa. Basta comparar qualquer exame internacional, como o PISA, né, esse exame da educação. A qualidade é muito baixa. Qual que é o que dá esperança no Brasil? Tem lugar que está conseguindo resolver isso. Você falou com o Ciro, certamente ele falou um monte de Sobral, claro, e tudo. Claro. Pô, é verdade. Pessoas conseguiram fazer a diferença. Falta um líder nacional com a determinação. E não é só lá. Tem experiências no Piauí, tem experiências em Pernambuco, do ensino integral, por exemplo. Gozado que muitas vezes são estados mais pobres, né? Mas que conseguiram nessa questão da educação, mesmo em situações de muita carência, resultados excelentes. Então você tem faculdades de ponta, não lembro se era o IME, o INPE, não lembro, o INPA, enfim, esqueci qual que era o instituto, mas que de ponta no ensino superior, que recebe alunos, assim, um monte de alunos do Ceará, por exemplo. Você, pô, que surpresa, né? Não, porque tem boas experiências de educação básica ali. Um diretor comprometido, participação das famílias. Falta alguém, falta um líder que consiga pegar essas experiências brasileiras que funcionam. Não precisa copiar o colégio da Coreia, do Japão, que tem enormes méritos, mas deve ter um lado também que é difícil pra gente na nossa cultura. Mas não, pega as experiências brasileiras que funcionam e transformar isso na sua prioridade. Como é que a gente leva isso pro Brasil? É um dos grandes desafios. Será que é fácil? Basta vontade política? Imagino que não. Imagino que vai ter 1 milhão de desafios, mas eu também acredito que dá para fazer. Porque, pô, se lugares tão carentes conseguiram, como é que como São Paulo? São Paulo é um estado que nas últimas décadas tem resultados muito bons em muitas áreas. Segurança pública, pô, chegou a ser mais seguro que Miami aqui. Não sei como é que tá agora, mas há poucos anos atrás era. Economia, infraestrutura, tudo em São Paulo funciona melhor. Mas nessa educação, ensino superior bom, mas nessa parte da educação básica, São Paulo não é uma estrela, não. Por que aqui a gente não consegue? Eu acho que falta um líder nacional que leve essa bandeira como uma das suas prioridades assim, centrais. Vamos ver quem se habilita. Esse que está aí, com certeza não é esse. Exatamente. E aí a gente vem pro Paulo Freire, né, que é tão combatido por essa direita, né, que está no poder. E o que isso tem de verdade, o que não, dele ter levado a educação para esses níveis? Primeiro ponto. Primeiro que eu nunca li uma obra do Paulo Freire. Eu não sou a pessoa para você conversar para eu te dizer o que ele pensava ou não, mas eu posso te dizer com certeza uma coisa. Não foi ele e nem nenhum outro intelectual o responsável pela situação que a gente vive. A situação que a gente vive é de carência básica dos recursos mais elementares. Do recurso, por exemplo, de ensinar um professor dar a ele as condições de dar uma aula com começo, meio e fim. Então, o Paulo Freire, educação esquerdista, doutrinação. Quem dera o problema da educação fosse que as crianças estão lendo Marx e Lenin na sala de aula. Nível de preocupação. Quem dera a criançada estivesse conseguindo ler Marx e Lenin na sala de... Marx e Lenin errou um monte de coisa, tá? Não estou defendendo, mas quem dera fosse isso. O problema é que estão saindo sem saber ler. Ah, mas é o método Paulo Freire. O método Paulo Freire, isso eu sei, é um método de alfabetização de adultos. O que acontece nas escolas básicas do Brasil não é isso, das crianças não é isso. Um lado eu acredito que possa ser, falta pragmatismo na formação de professores no Brasil. Falta mais realidade da sala de aula. O que você faz, o que você não faz, que metodologia funciona, qual não funciona. Ok, isso eu concordo. Mas falta também recursos. A escola funciona num nível de precariedade total. O professor se encontra numa situação em que ele é uma das profissões mais estressantes que existe, é ser professor numa escola brasileira, ainda mais numa escola pública. O tipo de carga horária, de demanda, da remuneração, tá pau a pau com o policial. Não vou dizer que é pior do que ser policial, mas olha, o que o professor enfrenta, o que ele tem que cobrir de espaço numa escola, não está escrito também. Nessa situação fica muito difícil ver. E se você parte do pressuposto que o professor é seu inimigo na questão educacional, não dá. Embora os sindicatos de professores, às vezes, também parece que não estão mais preocupados em garantir o pouco que eles têm, que é pouco, do que pensar no sistema como um todo.
Enfim, eu tô falando para dizer, a resposta não é simples, mas com certeza Paulo Freire não é um bicho papão intelectual, nem Paulo Freire, nem Olavo de Carvalho, nem quem você quiser, não são os culpados pelo fracasso da educação brasileira, não tá aí. O Olavo, qual é a tua relação com o Olavo? Você já tem apelido do Olavo? Já me deu alguns apelidos. Joel Dinheiro. Eu não sou ricaço, tá, gente? Dado a realidade brasileira, sem dúvida, eu tô mais perto do topo do que da base, mas tá tô longe de ser um milionário que vai pra Europa toda hora. Não sou, então não sei de onde se tirou o Joel Dinheiro daí. Mas você chegou a criticar? Já discuti, já escrevi. Eu sou citado por ele num livro dele. Ah, é? É. Um livro chama A Filosofia e Seu Inverso. Ele me coloca na parte do inverso. Tá? Fala o quê? Era uma discussão sobre filosofia na Idade Média. Ah, tá. Mas enfim, em que ele usa todo o arsenal dele, que é retoricamente muito bom, para tentar desqualificar, mas não entra direito a sério nas discussões. Para mim, ele é alguém... Pode chamar de filósofo? Pode, mas... é um filósofo cuja impacto concreto no debate público e na cultura brasileira é largamente nocivo. Por quê? Porque ele basicamente se dedica a formar fanáticos. Então alguém vai dizer, Joel, mas você não acha que o Olavo trouxe autores interessantes, como um Voegelin, como, enfim, outros autores que ele trouxe? E, acho que com certeza. Nem que eu concorde com o Voegelin, mas, mais referências é sempre bom, não tem problema nenhum. Legal, traga essa Burke, legal, vamos ler. Não faz mal nenhum você aumentar seu número de referências. Que bom que alguém trouxe, perfeito. Mas o principal efeito dele, infelizmente, não é esse. É formar pessoas que continuam, assim, com uma formação muito rasa, com um verniz muito frágil de conhecimento e cultura filosófica, mas que se acham os bambambãs e que estão numa guerra santa contra uma tal esquerda, comunista, globalista, sei lá o quê, e que se tornam pessoas piores, pessoas mais fanatizadas, pessoas que nem entendem direito o que os autores que elas estão citando, mas estão ali citando numa guerra santa delas, totalmente perdida, que puxa o Brasil para baixo. Para mim, o Olavo não é diferente de um formador de esquerda que ajude a fanatizar jovens em nome da revolução. É isso com sentido contrário. Mas ele teve uma importância, você acha, na ascensão bolsonarista? Teve o seu papel. Não todo,